Olá a todos, tudo bem com vocês? Olá, bem-vindos ao canal Ativa Fé. Sejam muito bem-vindos, abençoados. Você que ainda é novo no nosso canal, se inscreva e ao lado de inscrever-se tem um sino para você ativar e receber as notificações dos próximos vídeos. Por favor, curte agora o nosso vídeo, aproveite e já compartilha com seus amigos e comente, porque o ato de você curtir ajuda o canal a ser mais conhecido, divulgado pelo YouTube e a palavra do Senhor se propagar para muito mais pessoas. Afinal de contas, o canal foi criado por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo para ativar a fé de pessoas que estão aí com fé adormecida e muitos que enfrentam, suas lutas, que é normal, Estava escrito mesmo, nós vamos passar por esses momentos maus e quando chegar esse momento nós vamos ter a palavra para nos fortalecer e nos amparar. Então, seja um agente multiplicador da palavra de Deus. Ajude a salvar almas. E antes de mais nada, nós vamos começar com uma oração inicial, que é o Pai Nosso, que foi ensinado, aos discípulos. Vamos lá? Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, vem nesse momento preencher a nossa mente, o nosso coração, com a Tua palavra, meu Pai, limpando-nos de tudo que nos afasta de Ti. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento e entendimento da Tua palavra. Usa-nos como os Teus servos. Agora não é mais Camila e nem Eduardo. Usa a nossa boca para proferir o que o Senhor desejar. Que as pessoas que estão nos assistindo recebam as suas palavras e que utilize da forma que o Senhor queira utilizar. Obrigada, fique conosco hoje e sempre. Amém. E hoje, queridos, vamos falar sobre José do Egito. Você que tem a sua Bíblia aí, acompanhe com a gente. Está em Gênesis capítulo 37, versículo 1. Os sonhos de José. E olha que interessante. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Uma pausa aqui, pessoal. Jacó teve que trocar o nome, porque Deus falou que a partir de um determinado momento ele ia se chamar Israel. Por isso que está aqui, tá? E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos. Os irmãos sentiam isso, viu, pessoal? Que Jacó, ou Israel, como Deus que trocou o nome dele, os irmãos sentiam que Jacó amava mais a Jacó do que a eles. Os irmãos sentiam isso, José. Então, os irmãos sentiam que Jacó amava José mais que os irmãos. Vou dar uma continuada aqui, vamos lá. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Pausa aqui, pessoal, novamente. Percebeu que nesse momento o mal entrou, Quando eles começaram a odiar o irmão. Os ciúmes, Os ciúmes tomou conta deles, E gerou ódio. Continuando, pessoal. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais.
Pessoal, aqui eu dou uma pausa e vou passar um pouco para frente, mas eu vou explicar. O ódio que eles sentiram é que José chegou e disse o sonho que ele estava tendo. Ele falou que ele estava no meio deles e todos os curvavam para ele, dizendo que ele seria soberano, seria o rei, vamos dizer assim, alguém, um governante sobre tudo. E eles já não aceitavam isso, né? Então, eles já estavam com ódio dele pelo ciúme com o pai. Agora José foi lá e contou o sonho que ele teve, gerou mais ódio ainda. E esse sonho, ele falou para os irmãos, olha, eu vou estar no meio de vocês e eu vou governar vocês. Eu que vou dizer o que tem que fazer ou não. E esse sonho gerou mais ódio ainda. Conclusão. Então os irmãos alimentavam o ódio, os ciúmes e a inveja. Olha como cresceu, né? O mal realmente entrou nos irmãos fazendo tudo isso. Os irmãos fizeram o quê? Conspiraram a morte de José. Por conta dessas emoções, né? Desses sentimentos. No próprio versículo 37, no capítulo 18, começa a história da conspiração da morte. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador mor. Olha como o ciúme deles era tamanho, né? Aquele cara que sonha, né? Olha só. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo o Rúben, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Esse era o mais velho. Esse era o mais velho. O Rúben era o que comandava todos, foi o primeiro filho de Jacó. Era o primogênito. Então ele falou, vocês não vão matar ele, né? Pode fazer o que quiser, mas não vão matar ele. Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que eles acabam batendo em Jacó e jogando numa cova. Deixaram José lá uns 3 dias. Viraram para o pai e falaram, olha, uma fera matou ele, comeu ele. Aqui está a túnica que o Senhor deu para ele, não deu para a gente. Então o ciúme era muito grande, porque Jacó já tinha dado a túnica bonita, que era para o Rúben, seria para o Rúben, né? Para o mais velho, mas deu para José. Então, eles trouxeram essa túnica para o pai e falaram, ó pai, o leão comeu ele, ó, aqui as vestes deles, e mancharam com um falso sangue, né, para dizer que a fera tinha comido, e só encontraram a túnica. Olha só o que aconteceu. José ficou 3 dias lá, os irmãos estavam dando risada, achando engraçado, e falaram, o que nós vamos fazer com José? Ah, não sei, até que estava passando o vendedor, né, ismaelita. Esse vendedor estava comprando escravos. Vamos pegar José e vamos vender aos ismaelitas, vamos tornar ele escravo. Então, José é vendido pelos seus irmãos, que está no capítulo 37, 26. Então Judá disse aos irmãos, que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Olha a pergunta do Rúben, né? Vendamos a este ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Olha só como eles tinham medo de matar o irmão, porque pode desobedecer, assim como aconteceu, né, que Caim matou Abel. O sangue estava nas mãos de Caim, né? E eles não queriam que acontecessem as mesmas coisas que aconteceu com Caim. Eles também tinham essa visão de que podia Deus amaldiçoar eles. E acabaram vendendo ele como escravo. E acabaram vendendo ele como escravo. Olha que curioso. Como escravo, ele foi trabalhar numa agricultura como escravo, né? Na pecuária, na parte onde alimentava e sustentava o Egito. Só que o que aconteceu? Após isso, como ele começou a se destacar entre os demais, porque ele resolveu um problema, que ele tinha um problema de irrigar a água na lavoura, então ele criou um sistema fácil, porque quando eles iam pegar água, tinha jacarés e eles podiam morrer quando eles estavam pegando água para levar para irrigação, e era muito trabalhoso, porque eles iam e voltavam, e o jacaré ficava só de olho
para comer eles lá. José criou como se fosse uma bomba artificial, como se fosse isso, para puxar água e jogar na irrigação sem precisar ir lá na beira do rio onde tinha um jacaré. Eles começaram a se destacar, ele mais um, que ele pediu ajuda, né, a um amigo dele. Ele se destacou e o Potifar, que era o general, precisava de 2 escravos e foi comprar desses ismaelitas. E o Potifar falou, bem, eu quero os 2 melhores que você tem. Então ele viu, os 2 melhores é José e mais um. Isso está descrito aqui na Bíblia, em Gênesis 39, José na casa de Potifar, quando José já está na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, olha, ele é oficial, capitão da guarda, homem do Egito, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, que o Senhor estava com ele, tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu, desde que puseram sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa dos egípcios, por amor a José, e a bênção do Senhor. E foi sobre tudo o que tinha na casa no campo. E deixou na mão de José, de maneira que nada do tinha estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso e porte semelhante. Pausa aqui. José foi para a casa desse guarda, desse general, e ele começou a ter prosperidade. O guarda começou a ter prosperidade em tudo que ele fazia. E o faraó começou a gostar, falando, nossa, Potifar, com você tudo dá certo, né? O comando dos seus estão tudo alinhadinho, tudo que a gente pede, vai lá, destrói tal coisa, funciona, prospera, ele tem prosperidade. O general conseguia comandar todo o exército e não tinha problema com ninguém. Porque José estava lá, e José que era a bênção, a própria bênção, né? Só que olha só, ele saiu lá de Canaã, do seu pai, que era o que ele mais gostava, Jacó gostava muito mais, amava muito ele. Os irmãos ficaram com ciúmes, bateram em José, jogaram ele na cova, foi vendido, foi preso lá para ficar na agricultura. O general pegou ele, levou para casa dele, agora viu que tudo que fazia dava certo. Olha o que tem mais que aconteceu, hein? E aconteceu que desta forma, que a mulher do Senhor pôs seus olhos em José e disse, deita-te comigo. A mulher de Potifar quis deitar com José. José negou várias vezes, até chegou um ponto que ela começou a tirar a roupa dele e saiu correndo e fugiu. Está tudo descrito aqui nesse capítulo 39, pessoal. Eu estou contando um pouco por cima para vocês entenderem todas as coisas que aconteceram com José. José foi preso pelo Potifar, levou ele na cadeia por causa desse ato, que acreditou na esposa. Porque ela falou assim que ela comentou para Potifar que ele havia sediado. Né? Sediado e abusado dela, e feito o que queria com ela, né? E ele que forçou, ele fez tudo. Olha só como o mal vai agindo, vai difamando a pessoa. Sim, né? Sem ter feito nada. Sem ter feito nada. Ela falou uma coisa que não foi a realidade. Isso. E ele apanhou de novo, ele foi parar na prisão, né? Foi injustiçado. Injustiçado. Né? O carcereiro Mor viu ele lá todo jogado e falou para ele assim, agora você vai ver, agora você vai morrer, você vai ficar aí. Ele, sem nada o que fazer, ele falou, eu posso então pelo menos arrumar esse lugar, porque estava uma bagunça, rato correndo no chão, tudo sujo. Ele começou a mudar todo o ambiente lá do cárcere. Sim. Ele deixou tudo limpo, organizado. Quando o general falou, nossa, o que aconteceu aqui, né? Tá tudo arrumado, tudo organizado, tudo limpo. Você vê como José era a própria bênção, não dependia das situações que ocorriam com ele. Ele sempre fazia o melhor. Sim,
espírito da excelência, Sempre, né? é o espírito da excelência, que está em 1 Colossenses 3:23, viu, pessoal? Que fala sobre isso. Olha que interessante. Ele está preso. No capítulo 4 fala, José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu que depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. Porque o padeiro e o copeiro fizeram um preparado para o rei do Egito, para o faraó, e levaram lá. Só que sempre que antes de o rei experimentar, ele pede para uma pessoa experimentar. Né? Essa pessoa que experimenta as coisas antes de chegar na boca do faraó, comeu e ele morreu. Né? Então queriam matar o faraó, ele se sentiu ofendido e levaram eles também para a prisão. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa da cárcere, no lugar onde José estava preso. Olha que interessante. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse e estivessem muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam presos na casa do cárcere. Veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais do faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do Senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram, tivemos um sonho e ninguém há de que interprete. E José disse, não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então José pediu para contar para eles o que aconteceu. Sim. Eles contaram o sonho, aí ele conseguiu interpretar e tudo mais. Só ele tinha esse dom, que foi dado por Deus, né, para interpretar sonhos. Conclusão. O padeiro, o faraó executou. O copeiro não, porque o copeiro era inocente. Quem tinha feito as coisas erradas para envenenar o faraó era o padeiro. Então ficou o copeiro. Só que José falou para o copeiro, olha, quando você estiver lá fora e for liberto, lembra-se de mim, fala de mim para o faraó, fala que eu interpreto sonhos, porque ele falou que o faraó estava tendo sonhos, mas ninguém conseguia interpretar. E aí acabou de ele falando para o copeiro, então fala por favor para o faraó. José fala para o copeiro, fala para o faraó que eu interpreto sonhos. Esqueceu e José ficou preso mais 2, 3 anos e depois veio lembrar. No capítulo 41 está falando sobre isso. José interpreta os sonhos de faraó. E aconteceu que nos fins dos 2 anos inteiros, faraó sonhou e eis que estavam em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas, vistas e gordas de carne, e pastavam no prato. E eis que subiam o rio após outras 7 vagas feias, vistas magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vistas de magras carnes, comiam as 7 vacas formosas à vista das gordas. Então acordou o faraó, e depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava o mesmo pé de 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os sábios. E faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a faraó. Então falou o copeiro Mor a faraó, dizendo, das minhas ofensas me lembro hoje. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo sobre a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho da mesma noite, eu e ele, sonhamos cada um conforme a sua interpretação do sonho. E eu estava ali convosco, um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos o sonho a ele e interpretou. E cada um deles interpretou conforme o sonho. E com ele interpretou assim, e a mim me foi restituído o meu cargo, e o outro foi enforcado. Então mandou Faraó chamar José, e fizeram sair logo do cárcere, e barbeou, e mudou suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Nesse momento, Faraó chamou a José por causa do copeiro que tinha falado do que tinha acontecido com eles. Olha como uma coisa leva a outra. José chegou
chegou lá e falou para o faraó: eis-me aqui. Olha, dizem que você interpreta sonhos. E eu gostaria de ouvir. Eu tive um sonho que era isso, 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 isso. Contou toda a parte das vacas magras, vacas gordas, espigas formosas, espigas que estavam podres, né? Enfim, ele contou e falou que o sonho se repetia 2 vezes. E José conseguiu interpretar e falou: olha, o que vai acontecer é que você vai ter aí 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Aí o faraó ficou abismado, né? E aí depois que ele contou, ele fez a interpretação, ele ainda sugeriu pro faraó: olha, eu acredito que é legal você colocar um governador aí, uma pessoa que governe, que esteja só o senhor acima e governe sobre todo o Egito, para cuidar dessa parte, né? Separando uma parte de tudo aquilo que você recolher, de toda essa produção, em celeiros, para a gente poder ter mantimento e abastecer todo o Egito. Só que José estava com a acusação de que ele teria dormido, deitado com a esposa de Potifar. E um dos que comandavam ali, que são copeiros, né, tinham todas aquelas partes de hierarquia deles, acusaram José. Não, ele foi preso porque ele não pode ser governador, porque ele é preso porque ele deitou com a mulher. E quando o faraó falou assim: então chame a mulher de Potifar, que eu quero esclarecer isso e resolver isso logo. Chamou a mulher de Potifar, e quando o Potifar chegou no quarto, ela estava deitada com um soldado. Aí Potifar ficou irado, pegou ela e o amante e levou para o faraó. O faraó falou: bom, eu tinha um problema, agora eu tenho 2. Então vamos resolver isso. Potifar, você tem alguma coisa a dizer entre a sua mulher, que você pegou ela com um soldado seu? Ele só abaixou a cabeça e não falou nada. Ele falou: não. E aí viu que José era inocente, que a mulher que fazia as coisas e culpava. E mesmo estando lá, a mulher falou que a culpa era do José. Não, foi o José que deitou comigo, mesmo com tudo isso. Sim. Né? E aí pediu para José sair da presença, né, de todos os que estavam lá. E todos aqueles que estavam à volta dele, que decidiam as coisas, né, na hierarquia, os conselheiros que estavam ali, que decidiam o futuro, falou que gostaram do que José falou, que deveria colocar um governante, né? E perguntaram: quem vocês querem que seja governante? Eles mesmos falaram: não, o senhor faraó é o que vai decidir, porque nós acreditamos no que o senhor falar. Então nenhum deles que se manifestará dizendo: eu quero ser governador, outro. Não, jogaram a bola, né, que nem a gente fala, para o faraó, dizendo: olha, você que escolhe. Então está decidido, peça para que o José venha aqui que eu quero terminar essa conversa. Quando José chegou de retorno, o faraó, no capítulo 38, do versículo 40, capítulo 41, versículo 38, fala assim: faraó põe José como governador do Egito. E disse faraó aos seus servos: acharíamos um homem com este, em que haja o Espírito de Deus? Veja, José tinha o Espírito de Deus dentro dele. Depois disse faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais faraó a José: vens aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou faraó o anel da sua mão e pôs na mão do José. E fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse faraó a José: eu sou faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia.
E deu-lhe por uma mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Nesse momento você vê, né? Ele estava lá na terra de Canaã como filho, o último filho, né? Seria o último filho. E ele foi maltratado pelos irmãos, foi jogado, foi preso, bateram nele, acusaram ele, fizeram tudo com ele, xingaram, humilharam, né? Virou escravo, foi caluniado, injustiçado. E Deus foi e promoveu ele, né? Colocou ele no altar. Então, quem está embaixo sobe lá em cima, a roda gira, é o que eu normalmente falo. Nos vídeos anteriores eu falei sobre isso. Na semana a gente está falando sobre isso, os heróis, né? Os heróis da Bíblia. E Deus exalta, né? Os seus escolhidos. O José é um dos escolhidos de Deus. Por mais que as pessoas vieram para acabar com ele, com a vida dele, nada adiantou, porque quem sustentou ele era o Senhor. O Senhor. E se você está na mesma condição, passando por provas difíceis, pessoas querendo te derrubar, puxar seu tapete, te menosprezar, te caluniar, né, usar de toda má fé, não se preocupe, porque Deus está contigo te sustentando. E na hora certa, Ele vai te exaltar. E Ele faz a justiça no tempo dele, do jeito que Ele planejou. Não é no nosso tempo, não é como nós planejamos. Sim. Né? É o tempo de Deus. E essa reviravolta não é para vingança, mas sim para mostrar que Deus existe e que Ele tem que ser honrado e glorificado. Tanto é que depois a história de José, que ele governa todo o Egito, que passa realmente por tudo isso que o faraó sonhou, de fato aconteceu, passou por todas essas mudanças, e aí a sua família, seus irmãos, vieram até Egito buscar recursos, buscar suprimento nessa escassez que tiveram, e Faraó reconheceu os irmãos não haviam reconhecido ele, José atendeu eles de todo bom grado, mesmo tendo condições, né, de fazer diferente, mas ele não. Ele atendeu com todo amor, com todo respeito, com zelo, cedeu até mais do que eles pediram, né, que era o alimento, eles deram um saquinho com moedas, e depois que eles vieram a entender que era o irmão, e ele só pediu uma coisa: traga o meu pai também. E assim, depois os irmãos envergonhados ficaram. Então Deus faz isso, Deus envergonha quem quis um dia te envergonhar. Então os irmãos ficaram envergonhados, trouxeram o pai, né, para reencontro com José, e aí foi um encontro lindo, né, que Sim. Os dois tiveram, e onde tudo foi esclarecido, e José não ficou com nenhuma mágoa dos irmãos, muito pelo contrário, né, continuou cedendo ali tudo que precisavam, a família toda, deu também ao pai tudo que ele precisava, e aí mostrou, né, o perdão, o amor, com tudo isso, e exaltando sempre ao Senhor. Então aqui fica para nós uma lição, né, de perdão, amor, que Deus existe, que os exaltados, né, os humilhados serão exaltados, e que tudo tem seu tempo, né? Tudo no tempo de Deus. Não adianta a gente querer apressar, tudo tem o tempo de Deus. E é onde você é humilhado hoje que você será exaltado amanhã. É hoje no seu deserto que amanhã você será abençoado. Então tenha calma, tenha paciência, que o processo é doloroso, mas Deus, Ele é misericordioso e Ele transforma, ele não muda, ele transforma. Então, José morre aos 110 anos. Isso. E deixa essa lição aí para nós. Né? E é isso, queridos, ficamos por aqui. Vamos consagrar a água e o azeite. Sim. Peguem em mãos. Para quem não sabe, a água nós consagramos, ela pode ser utilizada para beber, e é para qualquer coisa que você venha precisar, na saúde, na libertação, pode tomar ao longo do dia, ao longo da semana, sempre após a oração a gente faz a consagração, e também o óleo. O óleo é um elemento sagrado que é consagrado pelo Senhor, que serve de unção. Quando você
unge as portas, janelas e a sua cabeça. É o fogo do nosso Senhor Jesus Cristo blindando você de qualquer coisa que o inimigo tenta tocar. Isso. Fechem os seus olhos, levante a sua água e vamos à oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, consagre esta água e este azeite. Abençoe a água e o azeite. E que o Senhor coloque nesta água tudo aquilo de bom, todo livramento, porque toda esta prova que passou José é um ponto em que lá na frente terá uma reviravolta do Senhor na tua vida. Porque tudo que passou um dia é para depoimento, para fazer sim o testemunho de uma grande obra. Em nome do Senhor Jesus. Beba a sua água, o seu milagre e nunca deixe de testemunhar, pois, como sempre falamos, a bênção é sua, mas Deus é grandioso, Ele tem que ser exaltado e glorificado. Amém. Amém. Podem beber a sua água. E o óleo de unção. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja, assim como protegeu José. Que Deus te abençoe e te guarde, te blinde. E agora, que vocês recebam a proteção em nome do Senhor Jesus. Que Deus os revista com a túnica de proteção, de fortalecimento. E que haja reviravolta de tudo que for necessário. Deus está contigo. Não esmoreça. Levante a cabeça e exalte. Olhe para o céu. E quem está lá está te sustentando. Podem cavar a cova que for. Ele vai te tirar da cova. Ele engana quem quer te enganar. Ele confunde sábios. Apenas confie. Em nome de Jesus. Tchau, abençoados. Abençoados. Curtem o vídeo, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau, abençoados. Tchau.